Olá, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio e hoje nós vamos conversar com a nossa primeira deputada federal. A deputada federal há mais tempo já está na política há uma caminhada longa, começou lá em 89 se filiando ao PT, Gleisi Hoffmann. Tudo bem, Gleisi? Oi, tudo bem? Um prazer muito grande estar falando com vocês, estar aqui no canal Política e Elas. Quero começar explicando para quem está nos assistindo que, por ser uma deputada federal, ela não pôde estar aqui presente, né? Está fazendo trabalho em Brasília, também como presidente do PT, então aí rodando o Brasil. Então nós estamos fazendo esse primeiro, acredito, por videochamada, mas a entrevista continua no mesmo formato. Vamos conversando aqui sobre a história da nossa convidada e a gente vai conhecendo um pouco mais o trabalho dela e também dos projetos que tem aí pela frente. Deputada, eu quero começar falando justamente disso, um pouco sobre a sua história, sobre a sua caminhada. Quero que você conte um pouco antes, né, de entrar para a política de fato, na sua juventude, o que você pensava, o que você queria ser, quais eram seus sonhos ali, qual era a realidade que você vivia neste período. Então, eu, na realidade, comecei a minha militância política mesmo no Colégio Nossa Senhora Medianeira, um colégio de jesuítas em Curitiba, e era a época que estava tendo a abertura política no Brasil, a saída da ditadura, e nós tínhamos um incentivo para refundar o Grêmio Estudantil do colégio. E foi nesse período que eu entrei em contato mais com a política. Antes disso, eu estudei num colégio de irmãs, das Irmãs Bernardina, e as irmãs tinham uma linha muito objetiva, né, da solidariedade, do trabalho com comunidades de periferia, a leitura do Evangelho nesse sentido, né, do fazer pelos pobres, de estar juntos. E isso me ajudou muito na formação e na formação crítica, né, às diferenças que a gente tinha na sociedade. Então, depois, quando eu fui para o Medianeira, encontrei aí um terreno fértil para esses debates, né, através da política estudantil, e a partir daí minha relação com os partidos políticos de esquerda. Eu fui militante do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, atuei na juventude deles, hoje é o JS, na época era Viração, e depois em 89, com a campanha do presidente Lula à presidência da República, eu me encantei com o PT, com a forma daquele partido atuava, né, do nosso partido atuava, e me filiei ao PT. Então, desde lá, eu estou no Partido dos Trabalhadores. E sempre participei tanto das instâncias partidárias como dos movimentos sociais. Depois tive uma incursão maior aí nessa parte do legislativo, assessorei nossa bancada na Câmara Municipal de Vereadores, também trabalhei na Assembleia Legislativa e vim para Brasília. E quando o presidente Lula ganhou as eleições em 2002, eu recebi o convite da então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, para ser diretora financeira da Itaipu Nacional, junto com o Jorge Samek, que assumiu a direção. E aí depois fui candidata ao Senado, fui candidata a prefeita de Curitiba, aí fui candidata ao Senado de novo, me elegi, né? Fui a primeira senadora eleita pelo Paraná em 2010. E em 2018, depois de toda a crise política que nós passamos, da situação toda que o partido viveu, a perseguição ao Lula e também a desestabilização política, eu resolvi, numa avaliação com o pessoal do partido aí, ser candidata a deputada federal, que é o mandato que eu exerço agora. Deputada, foi muito natural, né, para você conta a história com muita facilidade, né, algo realmente foi passo a passo, só começou trabalhando pelo colégio, aí já começou a se identificar com os partidos de esquerda, no PCdoB, depois indo para o PT, uma caminhada, digamos, tranquila, digamos assim. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse momento, de quais as dificuldades que você encontrou nesse caminho, que parece que há muito tempo você já sentia como uma vocação mesmo, né? É, é porque eu acho que a política é um instrumento de mudança, né? Muitas vezes as pessoas criminalizam a política. Tudo que é político não presta, a política é ruim, mas não é verdade. A política implementada da maneira correta, ela é um instrumento para fazer o debate na sociedade sobre as ideias, sobre as ideologias, o debate programático, enfim, a política é um instrumento da democracia. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente tem que recuperar a política como isso, como esse instrumento, porque fora da política resta a barbárie. Aí vai restar o ódio, vai restar a mentira, que é o que nos conduziu agora aqui com o desastre desse governo do Bolsonaro que nós temos, né?
Mas é óbvio que ela não é um caminho fácil, porque como ela é de disputa de ideias, programáticas, de espaço, né, ela requer muita persistência. E principalmente para nós que somos da esquerda, mais persistência ainda, porque lutamos contra a corrente, contra um establishment, contra uma ideia que é majoritária nas instituições, né, não digo na sociedade, mas nas instituições, então exige mais. E claro que para a mulher na política ainda é mais difícil. Primeiro porque nós entramos recentemente na política, né, publicamente, na década de 40, que as mulheres começaram a votar e ser votadas. Até então, as mulheres não tinham direitos políticos, eram os homens que comandavam. Elas não eram vistas no cenário público. Nós estamos falando de um período de menos de 100 anos, né? E que não conseguiu ainda consolidar-se com uma tendência histórica firme, embora eu acho que a gente já tenha mudado muito. Então, quando a mulher entra na política, ela entra num padrão que é completamente diferente do mundo que histórica e culturalmente foi destinado a ela, que é um mundo, eu não diria só machista, né, porque o machismo existe, mas é um mundo masculino, com seus códigos, com seus métodos, com a sua forma de decisão, e isso às vezes é muito impactante para as mulheres. E os próprios homens, por não estarem acostumados com as mulheres na política e por histórica e culturalmente as mulheres serem subordinadas aos homens, eles têm muita dificuldade de lidar. Mesmo nos tempos atuais, em que a gente não vive mais há 70, 80 anos atrás, eles têm dificuldades. Então, quando a mulher é muito enérgica e firme, eles costumam sempre dizer, é histérica, não se comporta. Quando é passiva, não consegue colocar muitas vezes as suas ideias e propostas. A menos que seja uma que eles gostem, geralmente se apropriam. Então, tem dificuldade nessa relação, muito grande. E daí deriva toda sorte de preconceitos, né? De violências. As violências veladas, as brincadeiras, as violências explícitas, o descrédito. E a gente trabalhando também com um mundo que não é nosso histórica e culturalmente. Então, a gente não se livrou ainda de todo esse peso histórico. Ainda cabe às mulheres o cuidado das questões familiares, da casa. Nós não tivemos a entrada dos homens no mundo doméstico com a mesma velocidade que as mulheres foram para o mundo público, para o trabalho fora de casa. E a política exige mais do que isso, porque você muitas vezes não tem horário, você tem que viajar, e isso desequilibra muito, né? E o homem na política, geralmente, ele tem um reforço atrás dele, ele tem uma mulher que segura as pontas, infelizmente ainda é assim. E dificilmente a mulher que está na política tem alguém com essas características segurando as pontas dela. Então, a gente ainda enfrenta muita dificuldade, foi a dificuldade que eu enfrentei e acho que todas as mulheres enfrentam na vida política. Deputada, tem uma das perguntas que tem tudo a ver com essa sua fala. Explicando para quem está nos acompanhando, nós sempre temos aqui, se você nos acompanha já há mais tempo, nós sempre temos as perguntas que são enviadas pela Summer Morad, que é a nossa diretora, cuida aqui de toda a nossa transmissão, e também pela página Por Mais Elas na Política. E essas perguntas entram nos vídeos. Como nós estamos fazendo por videochamada, eu vou ler essas perguntas no lugar do vídeo. Então eu quero ler primeiro uma da Summer Morad, nossa diretora, que tem tudo a ver com o que você falou. Ela fala que, como alguém que combinou sucesso na política e na vida familiar, quais foram as lições que você aprendeu? Que a gente tem que buscar o equilíbrio, né, Pedro? Tem que buscar uma forma de equilibrar as coisas. E não é fácil, não é fácil. Por exemplo, eu carrego muito e tento me acertar com ela, né? A culpa da minha ausência com os meus filhos. Embora eu tenha todas as vezes tentado estar presente, estar junto, cuidando, eu sei que muitas vezes eu não estava. Eu estava viajando, eu estava trabalhando, eu estava em reunião, e sei que eles também se ressentem. Embora a gente converse muito sobre isso, e eu sempre digo a eles, olha, vocês já nasceram no mundo que eu vivia, então desde pequenos eles já tiveram essa relação, mas a gente fica com essa dor, né? Poxa vida, será que eu fiquei o tempo suficiente com os meus meninos quando eram pequenos? Será que eu dei atenção suficiente? Os problemas que eles enfrentam hoje na adolescência, na juventude, será que são decorrentes disso? Então, isso também
também pesa, né? O cuidado com o casamento, com a relação afetiva, com os demais familiares, né? Muitas vezes a minha mãe reclama, diz assim, você não tem tempo para a família, não vem, não vai no aniversário de uma tia, não vai no aniversário de uma prima. E às vezes é verdade, eu ligo, falo, mas não dá para você ir, porque as coisas são muito rápidas, né? Acontecem muito rápidas e demandam. Então eu sempre tentei equilibrar um pouco isso, mas devo dizer que tive dificuldades, porque acho que qualquer mulher teria, mesmo as mulheres que não trabalham na política, né, que não têm militância política, mas trabalham fora do ambiente doméstico, fora de casa, sentem essa dificuldade também. Por isso que é muito importante essa entrada dos homens no mundo doméstico, que não é só para fazer as tarefas domésticas, né? Porque quando a gente fala isso, os homens dizem assim, vocês querem que a gente limpe casa? Queremos também, se nós limpamos e arrumamos a casa, vocês podem fazer, podemos fazer em conjunto. Mas eu diria assim, entrar nesse mundo da sustentação da afetividade, dos relacionamentos, do cuidado, né, para que a gente possa ter equilíbrio, porque os dois fazendo isso, né, o casal fazendo isso, enfim, os membros da família fazendo isso, ajuda muito a mulher a poder fazer essa militância política. Você tem alguns feitos como mulher na política muito interessantes. Quero começar a falar sobre um que você já até citou, que foi ser a primeira mulher eleita senadora aqui pelo Paraná. Como é que foi esse momento de campanha? Qual que era a tua expectativa nesse momento? E aí conseguir esse feito de ser eleita? Olha, eu acho que a minha eleição em 2010 como senadora foi decorrência da minha candidatura de senadora, da minha campanha de senadora de 2006. Eu lembro que eu era diretora da Itaipu e a gente fazia um trabalho grande com as mulheres na fronteira, e aí um grupo de mulheres me propôs que eu devia sair da empresa e ser candidata ao Senado. Aí eu até rio, disse assim, ao Senado, porque o senador da época e até hoje é o senador Álvaro Dias. E o Álvaro estava com mais de 50% de intenção de votos, não tinha concorrente, ninguém queria sair candidato, porque todo mundo achava que o Álvaro iria ganhar a eleição, que ia ser uma eleição muito difícil. Bom, aí a gente conversou, avaliou e tomamos a decisão, então eu vou sair. Quando eu saí candidata, eu tinha 2%. Aliás, muita gente me criticou, você vai sair da empresa, vai ser candidato, uma eleição que não vai dar certo. Mas a política você não faz cálculos só para dar certo. Claro, você faz uma estratégia para dar certo, mas você vai também porque tem uma causa, né? Tem uma ideia a ser defendida, tem um projeto para ser defendido. E nós achávamos que o Senado da República tinha que ter uma outra dimensão para o Paraná, para as mulheres, né? Para o povo em geral. E aí nós começamos a campanha e eu lembro que a gente viajava no estado, quilômetros e quilômetros de carro, a gente não tinha ainda essas plataformas, não, a internet era muito pequena, né, na discussão. Então a gente viajava e eu fiz uma campanha preferencialmente voltada às mulheres, que as mulheres deviam se conscientizar e a gente devia ocupar espaço na política e que eu estava pedindo apoio para isso, para a gente ter projetos voltados para as mulheres, para a gente poder construir ações, né, que dizessem respeito à saúde, à educação, à assistência social, temas que eram sempre caros às mulheres. E começamos a formar núcleos no Paraná inteiro. E foi muito legal, porque a campanha começou a subir. Então, de 2% eu fui para 8%, depois fui para 12%. E eu acho que o Álvaro não esperava isso, sabe? Ele achava que estava eleito mesmo e que... Então, ele deixou a coisa correr, né? Eu sei que eu cheguei à véspera da eleição, eu estava quase que empatada com o Álvaro Dias. Quase que empatada. E aí ele se mobilizou muito, teve um problema também nosso na campanha de São Paulo, que afetou as campanhas do país, mas eu terminei aquela eleição com 49% dos votos e o Álvaro com 51%. Então foi uma eleição muito apertada. E eu acho que isso ficou na cabeça do eleitorado. Então, quando eu fiz a campanha em 2010, e eram 2 vagas para o Senado, eu fui candidata junto com o Requião, na mesma chapa, e a gente tinha também, acho que foi o Osmar Dias, que foi o candidato a governador. Eu fiz muito essa campanha relembrando 2006, né, e relembrando a necessidade de a gente ter voz diferente no Senado, fazer coisas diferentes. E aí eu me elegi, eu e o Requião nos elegemos senadores. E eu fiquei muito honrada do povo do Paraná ter confiado em mim, né, para mandato do Senado. Eu fiquei um tempo no Senado, depois a Dilma me chamou para ser chefe da Casa Civil. Fui chefe da Casa Civil também por quase 4 anos e aí retornei no Senado. Quando eu retornei, nós já estávamos numa situação muito difícil,
aquela campanha contra a Dilma, aquele impeachment fraudado, aquele golpe que foi dado, e tudo que eu podia fazer lá era resistência e mostrar o que estava acontecendo com o Brasil. Foi muito duro na época, porque eu fui muito criticada, inclusive no Paraná, mas eu acho que hoje, né, como a verdade é algo que não morre, hoje as pessoas estão vendo o que resultou daquela desestabilização institucional e daquele impeachment forjado, que não tinha crime de responsabilidade para tirar a presidenta. Quer dizer, quem queria tirá-la, deveria tirá-la no processo eleitoral, fazer a disputa das ideias, a disputa política. Leis, tem alguns pontos que você falou que me chama a atenção. O primeiro, eu acho que é muito importante essa tua fala de ter entrado na primeira disputa, ter perdido e isso ter te fortalecido para a segunda. Isso é algo que é muito difícil, principalmente para as mulheres, né? Que muitas vezes acabam tendo esse choque negativo, acabam tendo um desânimo por perder uma eleição e às vezes não voltam para a segunda, né? Uhum. Isso não pode acontecer, viu, Pedro? Porque a política é um processo e é de acúmulo. Muitas vezes a mulher sai na primeira candidatura e pode ser eleita, né? Isso acontece muitas vezes, mas na maioria das vezes não é o que acontece. Isso também acontece com os homens, porque para você ser conhecida do eleitorado, para você começar a ter credibilidade, as pessoas te respeitarem e confiarem, elas têm que te conhecer. E nem sempre é numa campanha eleitoral que as pessoas conseguem conhecer e firmar uma posição sobre a sua disposição de estar nesse processo político. Então, eu sempre digo para as mulheres, a gente sempre tem que tentar e teimar. Aliás, eu aprendi isso com Lula, que aprendeu com a mãe dele. A mãe dele dizia, teima, meu filho, que dá certo, né? Ele teimou 4 eleições para poder se eleger, né? O Lula foi candidato para poder se eleger 4 vezes, teimou, porque ele tinha uma causa, um compromisso, uma ideia, né, para esse país, um projeto. E é assim que a gente tem que fazer também, né? Quando a gente tem uma ideia, um projeto, a gente tem que ter persistência. Não pode desistir na primeira, tem que ir. Então, por exemplo, a candidata a vereadora. Ah, foi legal, mas não elegeu. Prepara-se para a próxima. Pensa em ser candidata a deputada estadual, que é 2 anos depois, para você não perder o lastro, o vínculo com o eleitorado, a conversa. Quem sabe dá, e se não der, você vai estar fortalecida para ser candidata a vereadora na próxima, ou deputada federal. Enfim, nós temos que tentar persistir, porque senão realmente a gente não consegue. Então, não pode desanimar, né? E a política é um terreno que não é fácil, não, é uma disputa, né? Como eu disse aqui. E quando você disputa, os outros também vêm com as suas armas de disputa, de ocupação de espaço, mas o que a gente não pode é desistir. Adiantando, eu quero falar mais para frente, óbvio, sobre o seu trabalho, né, no PT e na gerência de todo o partido como presidente, mas você falou sobre o bom trabalho com o Requião e que recentemente saiu, né, do MDB, fez até uma pesquisa na internet ali com seguidores, para onde eu deveria ir, muita gente apontando, falando para ele ir para o PT. Existiu ou existe alguma conversa nesse sentido? Sim, nós fizemos um convite ao Requião. Eu estava junto com o Lula, quando o presidente Lula fez um convite ao Requião para se filiar ao PT. Gostaríamos muito que o Requião estivesse no nosso partido. Eu acho que ele tem muito a ver com o Partido dos Trabalhadores, a luta que ele faz, a forma como ele pensa. Mas, obviamente, que nós temos que respeitar a decisão dele. E ele também disse que não é sozinho, tem um grupo político, então que precisava pensar, conversar. Mas eu acredito que até o final desse ano ele se decida. E vai ser uma alegria muito grande se nós tivermos o Requião. E até porque eu acho que ele é uma das pessoas com capacidade de se colocar como candidato a governador no Paraná, né, para fazer um debate da política. A política do Paraná é muito morna, muito mesmice, mesmo grupo sempre, e o Paraná tem problemas que nós temos que enfrentar, problemas que nós temos que resolver, tem problema de pobreza, tem problema de subdesenvolvimento em várias regiões, tem que ter um olhar diferente, temos problema com violência contra a mulher, que é muito grande, problemas com área de educação. E o Requião é um homem que conhece o Estado, fez uns excelentes governos quando foi governador. Eu acho que poderia ser aí um polo importante nesse debate eleitoral de 2022. Agora entrando, como eu falei, né, íamos conversar sobre alguns feitos que você conseguiu como mulher. Também se tornar presidente do PT. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque conversando algumas vezes com pessoas estudiosos da área e também pessoas que acompanham política, trabalham, até jornalistas, trabalham nessa cobertura, se fala muito sobre os partidos
abrirem alas para as mulheres, e aí se torna o PT Mulher, digamos assim, para dar um exemplo. E aí, nessa linha, mulheres assumindo as presidências. Mas que, ao mesmo tempo, isso também afasta a mulher de cargos executivos dentro dos partidos como um todo. Queria que você contasse um pouco sobre essa sua experiência de se tornar presidente do PT, como é que foi esse processo, e também comentar sobre a representatividade disso, de ter uma mulher nesse cargo. Bom, Pedro, é que no PT é diferente. Nós temos o que a gente chama de cotas de mulheres, e na realidade hoje não é uma cota, é uma paridade. É obrigatório o preenchimento dos cargos de direção do PT em qualquer instância, nacional, estadual ou municipal, com 50% de mulheres, ou seja, metade tem que ser mulher, a metade tem que ser homem. Não tem possibilidade de uma direção nossa não ter a paridade, todas têm. Isso é uma obrigação estatutária. Nós começamos lá atrás com uma cota de 30%, num dos congressos do PT, porque não tinha isso. Na fundação, né, quando o PT foi fundado na década de 80, não tinha essa cota de reserva para as mulheres. E nós fomos vendo, o PT, como qualquer organização social, humana, né, no Brasil, também recebia influência do histórico cultural da não participação das mulheres na política. Embora as mulheres estivessem muito presentes no trabalho de base, nas comunidades eclesiais de base, até nos sindicatos, nos movimentos sociais, mas a gente foi vendo que a direção do PT era eminentemente masculina. Então, num dos congressos nossos na década de 90, nós estipulamos a cota de 30%, que nós fizemos uma pesquisa sobre os filiados e vimos que pelo menos 30% dos filiados eram mulheres, então tinha que ser 30%. E agora, mais recentemente, na década de 2000, nós também num congresso mudamos isso para paridade, porque mais de 50% da população brasileira é mulher, né? Então não é justo que elas não estejam representadas devidamente nos processos políticos e decisórios. Claro que nós gostaríamos que isso fosse no parlamento, nos parlamentos todos, mas o partido tinha que dar exemplo. Então, desde aí, nós temos essa composição. E 30%, pelo menos, tem que ser compostos por negros e negras. Isso foi muito importante. Eu não tenho dúvidas que a presidência no partido, a minha chegada à presidência, é resultado dessa política afirmativa do PT. Porque se não fosse isso, eu não teria participado das instâncias partidárias, eu não teria sido ofensiva na apresentação de candidaturas. E isso tudo foi me dando bagagem política, leitura política, saber como lidar com o partido, saber como lidar com as relações políticas, né? E aí, em 2017, a gente vivendo uma crise muito grande no PT, aquela perseguição toda ao Lula, ao PT, foi muito duro para nós, né? Tinha a troca de comando do partido. E eu tinha sido, assim, muito ativa na defesa da Dilma contra o golpe, o senador Lindbergh, que também é do PT. Na época, ele era pré-candidato também à presidência do PT e muita gente me incentivou, a ser pré-candidata. E a gente acabou fazendo uma campanha, eu e Lindbergh, não de disputa entre nós, mas uma campanha afirmativa de mudança de rumo do partido, que o partido precisava ser mais ofensivo, voltar mais para as bases, se reposicionar no cenário, que estavam querendo era acabar com o PT, que não dava para ficar só com essa visão institucional de disputa, que o PT estava caminhando para isso, já estava querendo se consolidar, que a gente tinha que dar uma chacoalhada no partido. E aí acabou que as mulheres fizeram um movimento forte, o presidente Lula também achou boa ideia, eu fui eleita presidente do PT em 2017. E foi um mandato duro, de 2 anos, era um mandato de 2 anos, e eu fui eleita em julho, e aí nós começamos a preparar as caravanas do presidente Lula para todo o Brasil, viajamos com ele no final de 2017, chamamos a nossa militância para se engajar, reestruturamos os setoriais do partido, Secretaria de Juventude, a Secretaria de Mulheres, que já tinha bastante estruturação, Secretaria de Combate ao Racismo, fundamos a Secretaria LGBT, dos direitos LGBTs, a Secretaria Agrária, enfim, demos uma chacoalhada na nossa militância, e aí, início de 2018, nós fomos pegos, com aquela ação triste da Lava Jato, daquela prisão ilegal, injusta, infame do presidente Lula. Eu confesso que eu fiquei muito preocupada, porque o Lula sempre foi um esteio importante na condução do PT, e era a primeira vez que nós íamos conduzir o partido sem o Lula presente.
sem o Lula no dia a dia do PT. Então foi muito difícil enfrentar a ofensiva da Lava Jato, né, defender o Lula, dizer que aquilo era mentira, e nós vivíamos numa contracorrente, porque hegemonicamente a mídia fazia a leitura da corrupção no PT, do Lula corrupto, o Sérgio Moro era o queridinho do Brasil, dava entrevistas em todos os lugares, nós tínhamos pouco espaço, né? Eram mais os canais e blogs, né, que se tornaram alternativas aí à grande mídia que a gente podia falar. Tivemos que fazer uma grande mobilização partidária do nosso campo para defender Lula, fizemos a vigília, fizemos uma ação internacional, porque estava naquela prisão, né, aquele foco em cima de Lula, a destruição não só de um homem ou de uma liderança política, mas de um projeto para o país, de tudo que ele significou para esse país. O primeiro operário a chegar ao poder, um governo que foi avaliado quando ele saiu em 87% de ótimo e bom, tudo que o Brasil viveu de prosperidade na época dele, a concepção sobre o papel do Estado. Então, nós tínhamos o dever de defendê-lo como a defesa de uma plataforma programática. E foi isso que a gente fez, né? Lutamos muito, enfrentamos uma eleição, logo veio a eleição sem o Lula, ele foi tirado da eleição, fizemos a substituição pelo Haddad, e com toda aquela dificuldade, com toda aquela perseguição, com tudo que aconteceu, conseguimos levar o Haddad para o segundo turno. Ele teve 47 milhões de votos e ainda assim o PT fez a maior bancada de deputados federais na Câmara. Então foi uma luta grande, muito grande, né? Aí depois, em 19, teve um novo Congresso e o pessoal, a gente pode ter uma reeleição na presidência do partido. E o nosso pessoal achou, principalmente as mulheres, que eu tinha que ser candidata à reeleição. E fui, o presidente Lula também me apoiou, me reelegi com mais de 70% dos votos, né, do partido. Isso, para mim, foi muito legal, porque passou a ser um reconhecimento, né, do trabalho e da coordenação que nós fizemos. Enfrentamos uma campanha eleitoral municipal, estamos reestruturando o partido agora, né, com os núcleos, estamos com um grande projeto de formação, reestruturamos a nossa comunicação, estamos fortalecendo a presença das mulheres nas nossas chapas, num processo de formação, dos negros e negras também, e eu acho que o partido está vivendo, diante dos últimos anos, um dos seus melhores momentos, e conseguimos a liberdade plena de Lula, mostrar que Lula é inocente, e essa desinterdição de Lula trouxe ao Brasil uma esperança que eu leio nas pesquisas de opinião que são feitas. Então agora a gente tem uma grande responsabilidade com o povo brasileiro. Queria que você falasse sobre essa reestruturação que está sendo feita. Você até citou, e a gente aqui conversando com outras mulheres, aliás, temos já as entrevistas, podem acompanhar no canal, tanto das vereadoras de Curitiba, como também das deputadas estaduais, e a Carol D'Artora, a Josete, a Luciana Rafaim, deputada estadual, que passaram por aqui e conversaram com a gente, elas falaram muito sobre esse período realmente, que a ideia era destruir o PT. E era muito falado sobre isso, sobre a destruição do PT, não simplesmente sobre trocar o governo, mas sim acabar com o partido, tentar tirar o partido que que no momento era o de maior destaque, até pela sequência ali de continuação no poder, né, de reeleições do partido. E aí vem essa ideia de destruição, o PT tem dificuldade nas eleições, como você mesmo falou, até sobre questões de fake news. O Fernando Haddad já disse que o PT não estava preparado para combater aquilo no momento, e agora num momento de reestruturação, até você acabou de dizer, um dos melhores momentos do partido recente. Queria comentar sobre essa reestruturação, como que está sendo feita e qual que é o planejamento, o que o PT espera recuperar de espaço, de projetos, de causas, como está sendo enxergado esse momento. Olha, nós achamos que a prioridade hoje, né, no Brasil, é tirar o Bolsonaro de onde ele está. Ele é uma tragédia para o país. O que nós estamos vivendo é algo inconcebível depois de conquistas que nós tivemos. Veja, Pedro, depois de 21 anos nós voltamos a ter inflação de 2 dígitos. Depois de termos acabado com a fome no Brasil, a fome voltou. A gente vê as pessoas se humilhando, pegando o osso, correndo atrás de restos de carne que sobram dos açougues para poder se alimentar. Isso é uma tragédia. Um país que é produtor de alimentos, né, que é um dos maiores criadores de gado, deixar o seu povo submeter nisso. Um país tem que cuidar do povo, antes de tudo, porque senão ele não vai ser uma nação. Não tem nação só com mercado, não tem nação só com uma elite. Uma nação se forma quando o povo tem presença, é partícipe do processo e do desenvolvimento que esse país tem.
então do processo de geração de riquezas. Então, para nós, o projeto para o Brasil é essencial. E nós achamos que Lula é quem tem condições para conduzir isso. Primeiro, por sua experiência. Ele foi presidente da República por 8 anos, conhece o Brasil, conhece o povo brasileiro, sabe já onde errou, onde acertou, sabe o que dá certo e o que não dá, tem um profundo conhecimento disso e foi o presidente mais bem avaliado da nossa história. Saiu com 87% de ótimo e bom. Segundo, porque ele é uma pessoa do povo. O Lula pisa onde o povo pisa. Veio daí. Veio de uma situação de miséria, de fome, e ele nunca deixou de se referenciar. Não é um homem que se fechou em gabinetes, em tapetes, ele sempre viaja, ele sempre conversa, ele sempre está junto com o povo. Não tem agenda do Lula que ele faça que ele não tenha uma parte dessa agenda a discutir com as pessoas mais simples, mais pobres e que mais precisam. Ele vai fazer uma agenda em Brasília, semana que vem, a partir do dia 3 de outubro, de conversas políticas, porque aqui é o centro político do país. Mas ele fez questão de fazer uma visita à central de catadores, das cooperativas de catadores aqui do Distrito Federal e em torno. Ontem ele teve uma reunião grande com o movimento de catadores, anunciou essa visita, ele quer saber como que está e como que os projetos que nós fazíamos para os nossos governos estão agora, porque realmente estão destruindo. E é uma população que sofre muito, muito mesmo, com essa crise toda que a gente está passando. Vai fazer também uma plenária com o movimento sindical dos servidores públicos para tratar sobre a reforma administrativa. Então, o Lula tem essa preocupação como todo. Portanto, para nós, o objetivo central político agora é preparar a candidatura do Lula. Ele ainda não decidiu se vai ser candidato, diz que está pensando, que vai decidir só ano que vem. Para nós do partido é essencial que ele seja, porque ele não será um candidato só do PT, ele será um candidato do povo brasileiro. E a gente sabe o que precisa fazer, ele tem clareza disso. Então, tirar esse país da crise, se não conseguir tirar Bolsonaro antes pelo impeachment, tem que tirá-lo na eleição. Não dá para deixar mais 4 anos desse homem. Vai ser a destruição do país, dos valores democráticos, das instituições, não tem condições. Então, politicamente, esse é o nosso desafio e nós estamos trabalhando nesse sentido, de preparar o partido para conversando com outros partidos, com outros setores da sociedade, preparando as propostas para que Lula possa fazer essa disputa. E do ponto de vista da estrutura partidária, nós estamos reestruturando toda a nossa área de comunicação, lançamos a TV PT, que tem sido bem sucedida, a gente tem feito muitas coisas, não só programas de debates, mas também de formação, de informação na TV PT. Lançamos a Rádio PT, que também é uma rádio web, que está servindo muito. Estamos fazendo todo o recadastramento, a atualização de cadastro dos nossos filiados, a gente já está com isso muito organizado. Lançamos a TV Elas por Elas, a TV que trabalha com foco para as mulheres, para a formação de mulheres. Enfim, e estamos trabalhando forte nas redes sociais do partido. O PT é o partido que tem as redes sociais mais fortes de todos os partidos. Aliás, disparado, É óbvio que ainda precisa muito, enfrentar essa máquina da extrema-direita, essa máquina bolsonarista, que é paga, que tem robô, que tem esquema internacional, não é uma coisa fácil. Mas para nós nunca foi fácil também, então nós vamos enfrentar. Estamos fazendo uma política sistêmica de formação. A Maria do Rosário, outra mulher que é deputada, é a nossa secretária de formação, ela é educadora, então reestruturou e hoje a gente tem o Sistema Nacional de Formação do PT, que pega a Secretaria de Formação, a Escola de Formação e a Fundação Perseu Abramo. Fizemos um curso para os educadores militantes, formamos quase 2.000 educadores militantes que têm a responsabilidade de repassar essa formação para os filiados onde eles atuam, criar os núcleos de vivência, estudo e luta, educação e luta, e estamos fazendo isso tudo com o método Paulo Freire, para homenagear o nosso dileto filiado Paulo Freire, porque esse ano é o centenário. E o Paulo Freire dizia uma coisa que é muito importante: você forma se formando, você educa se educando, ensina aprendendo, é um processo. E é isso que a gente está fazendo com a nossa militância. E esse ano a gente vai fazer a Conferência de Formação Paulo Freire no PT. Então está sendo muito legal essa experiência, na Secretaria de Mulheres a gente tem o projeto Elas por Elas, que já funciona desde 2018, que tem o objetivo de preparar as mulheres para a disputa política no campo de comunicação, de formação, de debates, de oratória, também de organização de campanha. Também está avançando muito. A nossa juventude, que também
se renova, que tem um projeto de eleição para jovens, a nossa Secretaria de Combate ao Racismo. Aliás, uma coisa muito legal que aconteceu na eleição de 2020, que a gente atuou fortemente aí com a Secretaria de Combate ao Racismo para as candidaturas negras nos municípios, é que quase 52% dos nossos vereadores e vereadoras eleitos em 2020 são negros e negras. E eu acho isso muito importante, porque é a entrada da maioria da população na política, né? A maioria da população é negra, mulher e é pobre, e a gente tem que trazer esses traços para a política. Então, nós estamos trabalhando assim, para tentar dinamizar o partido, dar uma sacudida no PT, né? Sacolejar o PT, porque é isso que a gente precisa, ter essa capacidade de se renovar, né? De se recolocar, e é isso que o PT está fazendo. Para a gente, acredito que, já para a gente encerrar esse assunto das eleições agora, eu queria saber qual que é a situação do Lula, né? Como que tá toda a questão do processo. Já falou que a intenção do PT é que ele aceite esse convite, que ele seja candidato à presidência, que é o principal e acredito até que no momento seja o único nome até. Mas eu queria saber se tem alguma possibilidade, como está a investigação, se tem alguma possibilidade dele ser impedido novamente, se o PT não trabalha com isso, se agora já está resolvido. Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo realmente que ele enfrentou ou enfrenta até agora. Olha, Pedro, só se tiver um outro golpe, né? Porque o presidente Lula hoje é um homem livre e inocente. Não tem nenhuma sentença transitada em julgada condenando o presidente Lula em qualquer instância judicial, seja na primeira, seja na segunda ou seja na terceira instância. Não tem sentença transitada. Todos os processos do presidente Lula que foram a julgamentos, o presidente Lula saiu vitorioso. Ele já enfrentou 20 processos. Os 3 da vara de Curitiba, que caíram todos, né, porque Sérgio Moro era incompetente para julgá-lo e foi um juiz parcial, usou politicamente do processo, basta ver que depois ele virou ministro do Bolsonaro, agora está falando de ser candidato a presidente, e vocês viram todas aquelas conversas da operação spoofing, né, que saíram, mostrando o conluio do Moro com a imprensa, o conluio do Moro com o Ministério Público, tentando forjar provas, né, construir uma narrativa de que o presidente era culpado, mesmo não sendo objetivamente comprovado, enfim. Então, em 20 processos que o presidente Lula teve no judiciário, nesses 20 processos ele foi inocentado. Ou a denúncia foi arquivada, o processo foi trancado, ou ele foi considerado, ou ele foi absolvido. Então, hoje, o presidente Lula é um homem que comprovou a sua inocência. Tudo aquilo que nós dizíamos da perseguição da Lava Jato, o que era aquela tese do quadrilhão, depois o próprio Janot, no livro dele, diz que só fez aquela denúncia do quadrilhão porque foi pressionado pelo Ministério Público de Curitiba, do Paraná, pelo Deltan Dallagnol, porque tinha que dar base naquele PowerPoint, né, que punha o Lula no centro, todo mundo ao redor, né, desconhecendo completamente o processo penal, né, sem prova, só com teses, né, que eles criaram. Então, o próprio Janot disse que aquilo foi errado, que ele se arrependeu de fazer. E o juiz que julgou aquela ação aqui em Brasília disse que aquela denúncia que foi apresentada e aquele tipo de ação só servia para criminalizar a política e nada mais. Então, atingia a democracia. E mesmo na Petrobras, é impressionante porque as auditorias feitas em todos os contratos da Petrobras mostraram que não havia superfaturamento dos contratos. Auditorias internas e externas, porque a Petrobras é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, né, em Nova York. Então, tem que ter auditoria. E não teve nenhum contrato superfaturado. Se diretores lá cobravam propina percentual, faziam das empreiteiras. E a troco do que, eu não sei. Né? Talvez para se sustentar, mas nunca a Petrobras foi saqueada em seus contratos, teve recursos desviados. Então, a Operação Lava Jato tem que explicar isso daí, porque não pode ficar isso pairando no ar, né, como se fosse uma verdade. E nós vamos atrás dessa verdade. Esse é um tema que nós não temos medo de debater, não, esse tema da corrupção. Nós lançamos agora um livro chamado Memorial da Verdade, que explica direitinho, processo por processo, o que aconteceu, como foi usado o judiciário para perseguição política. Então, e nós vamos fazer o lançamento em todos os estados e fazer esse debate. Então, o Lula é um homem livre, inocente, pode ser candidato, e se Deus quiser vai ser nosso candidato, sim, um candidato aí de uma composição de partidos para tirar o Brasil dessa encrenca que ele está.
Falando agora de uma outra liderança do PT, que também teve. Acabou saindo de forma muito polêmica, saindo num impeachment, é a presidente Dilma. Queria que você comentasse qual o espaço que ela ocupa atualmente no PT. Inclusive, acho que tem tudo a ver com o nosso projeto também, primeira mulher presidente do Brasil, então também um feito que era muito difícil se esperar e uma mulher conseguiu ser presidente, depois ela consegue ser reeleita também e depois é impeachmentada, não foi depois nem julgada, nem condenada, então ela apenas sai do cargo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre ela, sobre o espaço que ela conseguiu abrir também para as mulheres e o espaço que ela tem atualmente dentro do PT. Bom, a presidenta Dilma foi uma grande injustiçada, né? E ela lutou bravamente, lutamos bravamente, pelo menos tem uma coisa, nós conseguimos politicamente provar que aquele impeachment foi um golpe. Um desespero de quem perdeu a eleição e queria ter a presidência do Brasil a qualquer custo e não quis fazer o jogo dentro das regras. E aquilo gerou a instabilidade institucional. De lá para cá, depois que a Constituição foi rasgada naquele golpe, o Brasil nunca mais conheceu paz institucional e começou a se desencaminhar, né, da democracia. Então, o governo Temer já foi complicado, e aí veio a retirada de direitos, e tudo isso, toda essa tragédia, levou a termos o Bolsonaro na presidência da República, a extrema-direita a tomar o poder aqui, o que é muito ruim. Bom, e a Dilma injustiçada, e ela lutou e continuou provando. Eu acho que o fato da Dilma ter sido a primeira mulher presidente da República foi o fato de quebrar, né, esse preconceito, esse tabu, esse não pode que as mulheres ouvem sempre, mesmo que de forma dissimulada. E ela mostrou que mulher pode sim, mulher pode ser presidenta. E eu acho que isso é um estímulo para as meninas, para as mulheres, né, que querem, principalmente para as jovens, que querem fazer a militância política. Mulher pode ser presidente. Hoje a presidenta Dilma, bom, ela foi nossa candidata ao Senado, naquelas eleições muito complicadas, né? Ela acabou não se reelegendo, naquela onda que deu de sexta para sábado, não reelegeu, ela não elegeu, Requião não reelegeu, Suplicy foi uma coisa, né, de operação aí forte que a direita fez, mas ela participa das nossas instâncias, do diretório, ela faz muitas palestras, é muito requisitada no exterior, mas ela não quer mais participar da disputa política institucional. A gente até convidou ela, perguntou se ela toparia, né, ser candidata a governadora ou a senadora novamente, enfim, está junto com Lula nessa luta, mas ela não quer. Então, ela acha que pode contribuir agora muito mais aí no debate, né, com todos os setores da sociedade. Deputada, já para a gente ir encerrando a nossa conversa, eu gostaria de somar as duas perguntas aqui que faltavam, porque elas são bem parecidas, então a gente consegue fazer de uma vez só. Você falou muito sobre as mulheres, então eu queria só que você fizesse um apanhado geral, porque a Summer perguntou como que você observou em todo esse tempo as disputas de gênero, a igualdade de gênero ou desigualdade de gênero na sua caminhada. E a Gessiele Souza, que é líder do Por Mais Elas na Política, página de incentivo às mulheres, tanto nos bastidores como na política direto, pergunta sobre projetos de representatividade das mulheres dentro do PT. Eu acho que as duas você já citou, né, no decorrer da nossa conversa, então só fazer realmente um resumo, um apanhado geral das duas brevemente. Em relação à representatividade das mulheres no PT, é isso, metade das direções é composta por mulheres, não tem jeito de ser diferente, não, tem que compor, e eu acho que isso dá às mulheres muita força, né, protagonismo e principalmente formação na prática, né, porque mesmo que as mulheres não tenham ainda, né, uma formação completa para dirigentes, ela se forma na prática, essa é a melhor formação, ela aprende junto, né, conforme vai vivenciando e vai ensinando também, então acho que isso é muito importante. E em relação à participação das mulheres no geral, quer dizer, a gente tem uma luta muito grande aí com mulheres de todos os partidos. Aqui na Câmara é uma coisa interessante, porque a gente tem mulheres de direita, de esquerda, de centro, mas nas questões do empoderamento da mulher, das lutas para que as mulheres tenham mais presença na política, a gente consegue fazer uma luta unitária, isso é muito legal. Agora, por exemplo, na proposta, né, que teve de emenda constitucional que reformou parte da legislação eleitoral, nós conseguimos colocar um item lá dizendo que o voto dado em mulheres, né, e a eleição de mulheres para a Câmara Federal
conta em dobro para a composição do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, os partidos que tiverem mais mulheres eleitas vão receber mais, proporcionalmente mais, assim como negros e negras. Então, eu acho isso muito importante, porque é, na realidade, a estrutura, o dinheiro, né, que tem o poder de impulsionar mais o trabalho das mulheres nos partidos, porque sem estrutura você não consegue fazer formação, não consegue fazer comunicação, não consegue fazer deslocamentos, não consegue fazer política, né? Precisa. Então, isso é muito, muito importante e a gente tem atuado. Gostaríamos de ter as cadeiras cativas, né? Nosso projeto é de 50% das cadeiras do Congresso. Hoje a gente tem de 513 deputados, apenas 77 deputadas. Então é muito pouco, a gente precisa ter mais mulheres. Mas infelizmente, numa Câmara majoritariamente masculina, isso não passa, não passou. E para a gente não ter um retrocesso nas cotas de candidatura, a gente resolveu não enfrentar isso agora, não colocar tentando enfrentá-los, porque a gente poderia ter um revés. Então, nós vamos ter que acumular forças, mas o ideal é isso, né, que a gente tenha essa presença das mulheres. E aí, com isso, a gente também vai mudando o comportamento dos homens, né, e vai chamando os homens para terem uma visão diferente do processo da entrada das mulheres na política. Eu sempre digo, a nossa luta não é contra os homens, né? Nós não temos uma luta sexista, a nossa luta é contra o patriarcado, né? Essa sustentação ideológica da sociedade que prega que o correto é só um setor da sociedade, né? Os homens mais ricos, brancos, estarem na política. Então, o que a gente quer dizer é isso? Não é. Nós queremos que os homens estejam na política, convivam com nós, que nós nos respeitemos e que a gente possa ter o espaço para ser ocupado por mulheres relativos ao que as mulheres são na sociedade. Isso que vai dar condições de uma sociedade efetivamente democrática, porque enquanto mais da metade da população estiver subrepresentada nos espaços de comando e de decisões públicas, nós não teremos uma democracia plena e efetiva. Então, nós queremos que os homens, né, se convençam disso, é um trabalho que a gente faz para trazê-los para essa causa, porque se isso acontecer, vai beneficiar a sociedade e beneficiar os homens também. Mas é óbvio que nós vamos enfrentar embates nessa caminhada e também não temos medo de enfrentar esses embates, não. Então é isso. Queria deixar um abraço para vocês, agradecer essa oportunidade do Política e Elas, a Samar, você, Pedro, e a todos os que estão nos assistindo aí. E dizer para a gente ser muito persistente. Deputada. E o que a gente tem que fazer sempre é esperançar o povo brasileiro. Deputada, só para a gente encerrar a nossa transmissão, eu gostaria que você comentasse, assim como a gente tem um quadro final, uma realização sua e um sonho que você tenha ainda na política. Olha, uma realização minha foi no Senado, quando a gente conseguiu aprovar o fim do 13º e 14º salários para deputados e senadores. Foi um projeto meu, fui muito criticada dentro da casa, achei que seria difícil, mas a gente conseguiu, porque não é justo, né, alguns terem e outros não. Nós temos que ter os direitos dos trabalhadores, em geral tem, então para mim isso foi muito importante. E claro, toda a participação que eu tive, né, no processo de construção dos governos do presidente Lula, da presidente Dilma. E o meu sonho é que Lula volte a presidir esse país, ele é a esperança do povo brasileiro, e com ele a gente tem condições de ter um governo voltado para os mais pobres, para os trabalhadores, para valorizar a nossa gente, para colocar o povo como finalidade principal do Estado brasileiro. Deputada, então, muito obrigado aqui pela sua participação, pela nossa conversa. Obrigada, Pedro. Um abraço para você e para todos que estão nos assistindo. Agradeço também a Samar Moradi, nossa diretora, Ana Rudzinski e André Bonatti, técnicos que apoiam aqui toda a nossa transmissão, e em especial também a você que nos acompanhou até aqui. Veja os vídeos que nós já temos no nosso canal, dos vereadores e deputadas estaduais, e agora também conversando com as deputadas federais. Mais uma vez agradeço você e até a próxima.